Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Então, nessa videoaula, nós vamos continuar o nosso curso de Fortran 90 e a aula de hoje vai abordar as declarações do tipo de variável em Fortran 90. Basicamente, no Fortran a gente tem 5 tipos de variáveis que você pode utilizar na sua programação. E a forma geral de você declarar essas variáveis é desse tipo aqui. Então você vai dispor aqui qual é o tipo da variável dentre os 5 que você tem disponível, qual que é o parâmetro de espécie dele, qual é o kind, isso vai ficar mais explícito no final da nossa aula. Você vai colocar a lista de atributos que esses que essa variável vai ter, se ela vai ser parameter, se ela vai ser um dimension, se ela vai ter parâmetro de entrada e saída, se ela vai ser privativa, e a gente vai ver isso mais para frente também. E aí você coloca um duplo dois pontos aqui e coloca a lista de variáveis que você vai usar desse tipo. Por exemplo, eu vou usar uma variável A que é do tipo real. Então, eu vou ter que declarar ela dessa forma. Ok? Então, a primeira variável que a gente vai analisar agora é a variável do tipo inteira. Tá? E aqui no Fortran 90, assim como lá no conjunto de números que a gente estuda, a primeira delas é o inteiro, que aqui a gente chama de integer, tá? Ele literalmente é contagem, tá? Ele só pega a parte inteira do número. Então você pode ter números positivos e negativos e você não tem uma parte decimal associada a esse tipo de número, tá? A forma literal desses números são, por exemplo, aqui 1, 2, 3, 89.312, 5, isso são inteiros, tá? Você não tem uma parte decimal, você não tem um ponto ali para definir a parte decimal do número. E para mostrar como é que funciona a declaração do tipo inteiro, a gente faz um exemplo aqui bem simples, tá? Que é muito parecido com aquele exemplo 2 que vocês já devem ter feito, que pede para você informar um valor de A e depois você lê e imprime o valor que foi informado pela entrada padrão do seu computador, ok? Então, ó, eu tenho aqui o inteiro, essa aqui é a forma como que eu declarei. Percebam que essa forma aqui é a forma mais simples, mais básica de você declarar uma variável inteira. Então, o que você precisa colocar? Precisa colocar o tipo, tá? Dois pontos e dois pontos, né? Dois pontos e a variável que vai pertencer a esse tipo aqui, tá? Então, neste caso, eu estou declarando uma variável inteira e essa variável se chama A. Então, eu vou pedir para que o usuário informe o valor de A e depois eu vou ler esse valor e imprimir novamente na saída padrão o valor de A. Ok? Então, eu já sei que a minha variável ela tem que ser um inteiro. Ok? Então, eu vou escrever agora o meu programa. Para escrever o programa no arquivo, eu uso o Magic aqui do Python, tá? E uso esse write file, né? Que é o Magic do Python, para escrever no arquivo. Qual é o nome do arquivo que ele vai escrever? Vai escrever aqui nesse arquivo x02_02.f90, ok? Então, esse é o nome do arquivo que eu vou escrever. E aí eu coloco aqui dentro o meu programa. Na próxima linha, na linha de baixo aqui, eu vou colocar o meu programa. Se você perceber, é a mesma coisa que estava ali em cima. Bom? Então, essa célula aqui, quando eu executar ela, vou executar ela com Shift Enter, tá? Então, tá aí executando. Ela vai escrever o arquivo, esse arquivo que eu acabei de escrever aqui, no x02.f90. Está escrito aqui, ó, writing x02.f90. Foi escrito, tá vendo?
Agora, eu vou compilar nessa célula e executar. Ó. Então, esse comando aqui é o comando para compilar o meu programa. Então, estou compilando ele com o F95 e estou falando aqui, ó, o meu executável que vai sair dessa compilação chama 0.2. Ok? Então, esse "-o" aqui serve para definir, ó, a saída vai ser em 0.2. Vai ser o meu executável. E o último termo aqui é o nome do programa que você está compilando. No meu caso aqui é o x_02.f90. Essa linha, essa primeira linha é o da compilação. A linha de baixo é para quando você quer executar o seu programa. Então aqui eu estou executando. Para fazer a execução aqui no Python, você tem que colocar o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, tanto na primeira linha quanto na segunda, significa que esses comandos vão ser dados dentro de um terminal. Quem vai interpretar esse comando vai ser o bash, tá bom? Então eu vou fazer aqui, vou executar a célula, ela vai compilar e vai informe o valor de A. Tá? Então, você clica aqui e informa o valor do A. O A tem que ser um inteiro, então vou digitar aqui um inteiro. 1547, tá? Vou apertar Enter e ele vai me retornar. Valor lido igual a 1547. Ok? Então, beleza. Mas agora, se eu quisesse fazer isso de uma forma diferente aqui no Jupyter, beleza, você pode. Então, para fazer de uma forma diferente, ó, vou fazer tudo em uma só célula. Vou colocar aqui, ó, que o interpretador agora, que o meu Magic é o bash. Então, tudo que eu escrevi aqui nessa célula abaixo dessa primeira linha vai ser interpretado pelo bash na ordem que está sendo disposta. Então, a primeira linha trata-se da compilação do meu programa. Na segunda linha, a execução do programa, ó, ponto barra 02. Estou executando o programa 02, que é o executável do exemplo 02.f90. E estou falando para ele que se pedir alguma coisa, ele digita o valor 3, tá? Que eu sei que ele vai pedir para informar o valor de A e eu já estou informando. Esse valor é o 3. Vou executar novamente, Shift Enter. Apertei Shift Enter, ó, pediu informe o valor de A. E como eu já tinha dito para ele que era para ele imprimir o valor 3, se pedisse, né? Então ele deu aqui, ó, 3. Agora, vamos ver o que acontece quando, em vez de você fornecer um inteiro, você fornece um valor real. No caso, eu estou trocando aqui o 3 por 3.14, ok? Então, vamos ver o que acontece. Eu vou apertar Shift Enter, executar essa célula. A única coisa que eu troquei foi que agora, em vez de ter um inteiro, eu tenho um real. E ele me retorna um erro. Ó. Na linha 6 do arquivo, tá, que eu estou compilando, que eu estou rodando, deu um erro. Está falando que é um inteiro mal para o item 1 da lista de entrada. Então, ele está me falando, ó, você pediu para eu ler o inteiro, mas o número que você está me dando é um real. Eu não leio isso e eu vou dar erro, tá bom? Então, necessariamente, o que você tem que dar para ele é um inteiro. Mas, prestem bastante atenção. Em geral, a gente está acostumado aí que o inteiro ele pode ter mais infinito, menos infinito. Não tem porquê, nos números, no conjunto de números inteiros, você ter um limite para você ter um inteiro. Ah, eu posso ter um inteiro até certo número. A partir disso, já não pode ter mais inteiro. Mas isso não é válido no conjunto numérico, na matemática. Mas aqui na programação, você tem um limite para determinados inteiros. Mais para frente a gente vai ver esses limites, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui que nessa célula aqui eu coloco um inteiro muito grande. Esse número é um número inteiro, tá? Só que ele é muito maior do que a minha máquina consegue armazenar. Então, eu vou mostrar para vocês o que acontece quando você coloca um número desse tamanho, tá?
Então ele fala, ó, que o inteiro teve um overflow. Você forneceu um inteiro que está acima do limite que ele pode armazenar. Então, esse inteiro, você viu que você extrapolou o limite. Se você estiver fazendo um contador e esse contador passar do limite pré-estabelecido para um inteiro, com esse padrão aqui, ele vai dar erro, ele vai começar a ter números negativos. Tá? Isso é um sinal de que você extrapolou o limite do inteiro. Ok? Então, esse básico é a forma com que você declara um inteiro. Tá? Então, aí você tem que tomar esses cuidados aí de você não sempre saber que aquela variável inteiro, não introduzir uma variável real no inteiro, ver os limites, o tamanho do número inteiro que você pode armazenar nessa variável. Tá? Esse limite a gente vai ver mais para frente. Vamos agora para a parte de uma variável real. Então, o que é uma variável real? Basicamente, ela é composta por quatro partes. A parte inteira, tá? Com sinal ou sem. O sinal positivo, ele não é colocado. Tá? O sinal negativo, ele tem que ser colocado. Um ponto decimal, tá? Para representar, que não é vírgula. A vírgula é usada para outras coisas. Aqui, para separar a parte inteira da parte fracionária, ou a parte decimal, você usa o ponto, ok? Então, depois do ponto, você coloca a parte fracionária, a parte decimal, e um expoente, com sinal ou sem sinal. Tudo bem? Pode usar com sinal ou não. O sinal, sempre no negativo, ele é obrigatório. No positivo, não é obrigatório. Então, quais são os exemplos literais aí? Como é que eu posso escrever o número real? Então, uma das formas de escrever o número real é essa aqui, essa primeira aqui que a gente dá, né? Então, percebem aqui, ó, que eu tenho um inteiro com um sinal negativo, essa é a primeira parte. Eu tenho aqui um ponto separando o inteiro do decimal, neste caso aqui a parte decimal é o 6, e uma exponencial. O E, para facilitar aqui, ó, a escrita de um número com potência, então a gente pode usar o E aqui, ó, para representar o vezes 10, tá? Então o E está representando aqui vezes 10. E o menos 11 é a potência do meu 10 aqui, ok? Então, menos 11 aqui. Então, esse número aqui, ó, representa menos 10,6 vezes 10 a menos 11. Ok? É um número bem pequenininho. Eu posso representar também como 1.0 aqui, ó, 1 ponto, né? Isso aqui está falando, ó, eu tenho o 1, que é a parte inteira. A parte decimal eu não coloquei. Quando eu não coloco o processador aqui, o compilador, ele interpreta como sendo 0 aqui, tá? Até na casa de precisão dele. Eu também posso representar como a parte inteira sendo 0 e colocando a parte decimal. Eu posso representar ele sem o decimal com o expoente, tá? Então, o E aqui está representando vezes 10 a menos 1, que é 10 a menos 1, ou 0,1. E eu posso representar ele sem o expoente, tá? Então, colocar aqui o número mesmo, 3.1415926553, que esse aqui é o famoso pi, né? Com algumas casas decimais. Ok? Então, vamos lá para um exemplo de como você declara um real. E o primeiro exemplo é sempre o mais simples, né? Então, vou aqui fazer o mesmo exemplo anterior, só que agora eu vou usar uma variável real. Antes eu estava usando uma variável inteira, né? E agora eu vou usar uma variável real. Para você declarar um real, basta que você coloca real, tá? 2 ponto, e a variável logo à frente. Ok? Essa é a forma mais simples. Esse é o default, né? E
você pode incrementar isso aqui e deixar seu código mais portável. Portável é que se você usar um compilador da Intel ou um compilador do GFortran, um compilador F, eles vão entender seu código e o resultado da sua execução vai ser o mesmo, independente do compilador que você está utilizando. Da forma que está aqui, está da forma padrão definida pelo compilador, tá? Então a gente vai ver isso mais na frente. Então, dessa forma aqui é a forma mais simples e que mais a gente vai usar aqui, tá bom? Então, peço para o usuário entrar com o valor de A, ele vai ler e vai escrever o valor de A. O nome do programa é o mesmo, vou pedir para ele escrever novamente aqui o meu arquivo, Shift Enter, tá vendo? Ó, sobrescreveu. E agora eu vou mandar ele compilar, tá aqui o comando de compilar, e depois executar. E pedir para ele fornecer o valor de 3.14 para o valor de A e vamos ver qual vai ser a resposta. Tá aqui, 3.14. Opa, 3.14, mas tem um beicinho de pulga aqui, ó. Tá vendo, ó? 3.14 tem esse 10 aqui. Por que não ficou 3.14 certinho como eu queria? Essa resposta a gente vai ver mais à frente. Então vamos ver onde é que apareceu esse 10 aqui, ó. Aqui tem 3, 6, na 7ª casa decimal. Guardem isso aí, tá? Então na 7ª casa decimal apareceu aqui um 1 aqui que não era esperado, era para ser o 00. Ok? Então vamos lá. Agora eu vou executar de novo, apenas trocando o valor de A, colocando aqui uma parte exponencial, colocando o sinal negativo e o expoente aqui da minha potência de 10. Tá? Vou executar, olha lá. Ele entende o E aqui como sendo aqui, o vezes 10 elevado a menos 23. Tá? Então esse E é o vezes 10. Tá? E o menos 23 aqui é a potência dele. Tanto faz o E ser maiúsculo ou minúsculo. Então, vou colocar o E maiúsculo agora. Ó, não faz distinção, tá? Entre maiúsculo e minúsculo. Eu usei o minúsculo porque tem que digitar menos teclas, tá? É só apertar o Ezinho aqui e ele já vai entender. Já voltar ele aqui. Beleza? Vamos agora para as variáveis do tipo complexa, né? Em geral, você vai ter que resolver, né, problemas que envolva variáveis complexas e o Fortran já tem elas já de default, né, já definidas dentro do compilador. Isso facilita bastante, porque as operações utilizando números complexos já estão dentro ali do compilador. Ele já vai entender quando você multiplicar dois complexos, ele já sabe o que vai ter que fazer. Tirar a raiz quadrada, o compilador já foi ensinado a como tirar a raiz quadrada de um número complexo e isso vai ser mais simples de trabalhar. Nas simulações de Young-Landau, nós não trabalhamos com números complexos. Entretanto, se você for para uma outra área, como por exemplo a resolução de equações não lineares, no caso lá da mecânica quântica, você vai precisar utilizar os números complexos. Então é muito importante que você entenda como é que é a representação desses números complexos. Tá bom? Então, para representar um complexo aqui, uma variável do tipo complexa, você vai ter uma parte real, vírgula, tá? Vírgula, uma parte imaginária. Isso dentro de um parênteses. Então, se você escrever o número dessa forma, o compilador vai entender que isso é um número complexo. O Fortran vai entender que isso é um número complexo, tá? Então, como é que eu represento isso? Represento assim, ó, a parênteses 1.3.2. Este número aqui, ó, representa o número complexo 1 mais 3,2i, ok? Então, esse número representa 1 mais 3,2i.
Percebam que a vírgula aqui, ela não separa a casa decimal, mas sim a parte imaginária da parte real. Outro detalhe aqui é que os números de um número complexo, a parte real e a parte imaginária, elas têm que ser reais. Ela não pode ser um inteiro, tá? Então, toda vez que você for definir o complexo, mesmo que o número aqui seja um real ou um inteiro, né? Por exemplo, 1, você tem que definir ele no número complexo como sendo um real. Então, 1 ponto. Outro número complexo que a gente pode representar é 1 mais 0,99 vezes 10 a menos 2i. Então, eu posso utilizar aqui, ó, tudo que eu aprendi do real, eu posso representar aqui nos números complexos. Ó, 1 ponto, vírgula. Aqui, quando eu não coloco o zero à esquerda aqui, o meu compilador ele já entende que isso aqui é 0,99 exponencial a menos 2, vezes 10 elevado a menos 2. Tá bom? Então, já está aqui. É assim que eu defino o meu complexo. E eu tenho um outro exemplo aqui, tá? Representando aqui o meu 1 mais 1 menos 3,7i. Faço um exemplo também para mostrar como é que funciona aqui a declaração dos números complexos. Ó, vocês lembram lá da primeira aula que eu falei que programar em Fortran era como quase que se escrevesse a fórmula, né? Então, quer declarar um número complexo? Declara complexo, tá? Esse é o nome que é dado. Real, inteiro, integer, tá? Não se esqueçam do 2 pontos aqui, ó, o duplo 2 pontos e o nome da variável. No caso aqui deste nosso exemplo, eu estou colocando uma variável a, que tem a parte real 5 e a parte imaginária menos 5, e duas outras variáveis, b e c. Então, eu peço para que o programa peça o valor de b e leia esse valor. E aí depois armazene na variável c a multiplicação de a por b. Tá? Então já está aqui bem definido o que significa a multiplicação de a por b. E aí imprima na tela qual é o valor de c. Então, e no final aqui ele ainda pede para você verificar no papel se o processo foi realmente feito de acordo, né? Eu não vou fazer aqui agora, mas depois você faz na sua casa. Então, vou mandar escrever de novo o meu arquivo, ó, o write file, no x06.f90, tá bom? E vou, aqui ó, coloquei todas as minhas variáveis aqui, e vou mandar ele escrever. Shift Enter, tá escrevendo, tá? Depois que ele escreveu, eu vou compilar e executar. Compila como? Compila com F95 menos O, vou dar o nome do executável de 06, tá? E vou agora rodar o meu programa, né? Vou executar o programa. E vou falar para ele que o valor de B, que é o valor da entrada, vai ser menos 5 e menos 5. Ok? Menos 5 e menos 5 vai ser o valor da entrada. Vou mandar executar e vamos ver qual vai ser o resultado. Então, entrei com o valor de B de menos 5 e menos 5. E o valor de C, ó, ele me deu a parte real e a parte imaginária. A parte real é menos 50 mais 0i. Então, nesse caso, o número só tem parte real. Beleza? Então, se você trocar aqui, ó, em vez de menos 5, eu vou botar 5 e vamos ver o que acontece. Olha lá. Agora o número só tem a parte imaginária. Ok? Então, vocês podem aqui brincar da forma com que vocês quiserem. Façam bastante teste. Não tenha medo de cometer erros, porque o erro aqui ele é muito importante. Se você cometer algum erro, quando você estiver fazendo um projeto maior e der algum tipo desses erros que você cometeu agora, você já vai estar ciente. Ah, não, esse erro aqui eu já sei o que é.
Para resolver, basta eu mudar esse parâmetro aqui, ok? Então eu oriento vocês, façam os seus testes aí, façam as mudanças e ver o que vai acontecer, tá? Variáveis do tipo character, que é caractere, né? Então esse é o tipo padrão que você vai usar qualquer caractere. E como é que eu defino ele? Qualquer coisa que tiver entre apóstrofe ou aspas é uma variável do tipo caractere, tá bom? Vai ser considerado um caractere e ele vai ser escrito de acordo com o processador compreende aquele caractere. Quais os caracteres que não podem ser representados? Aqueles que tem aqui no seu teclado. Apenas o Enter, o Shift, o Ctrl, então esses aí não tem um caractere associado a eles, né? Por exemplo, qual é o caractere associado ao apertar um Enter, ou um Backspace, ou um Delete? Não tem, ok? Então esses aí não vão aparecer, o compilador não consegue representar ele, né? O processador não consegue representar. Então exemplos disso bom dia, um espaço, tá? Letra maiúscula, letra minúscula, cifrão, barra, qualquer coisa que você botar entre apóstrofes ou aspas vai ser interpretado como um caractere. E como é que eu faço a declaração de uma variável tipo caractere? Então ele tem um detalhezinho aqui. Vou colocar aqui, que o tipo, que é o tipo character, né? E agora o que eu tenho que pôr a mais é a declaração, esse len aqui. Esse len significa qual é o tamanho, qual é a quantidade de caracteres que você vai permitir armazenar nessa variável. Então aqui vem a lista de variáveis, né? Que você vai botar as variáveis aqui. E essas variáveis só vão poder armazenar até uma determinada quantidade de caracteres, definido aqui pelo comprimento. Bom, vamos para o exemplo. Tá? Nada melhor do que um exemplo. Então aqui eu tenho a minha variável caractere, né? Tomando o tipo dele. Estou colocando aqui qual é o comprimento, quantos caracteres vão poder ser armazenados aqui nessa variável, neste caso 10, e estou dando o nome da minha variável, tá? strread, que é o string lido, né? Qual vai ser o string lido? Então o programa é bem simples, está mandando eu entrar com texto, né? Ele imprime na tela, entre com texto, e vai fazer a leitura da unidade padrão aqui, tá? Então ele vai fazer a leitura e vai imprimir aqui o meu texto. Eu vou até trocar aqui e vou colocar aqui, em vez disso aqui, não precisa disso, tá? A gente pode colocar aqui o asterístico e vou executar. Vou mudar aqui, porque eu tinha mudado anteriormente, vou deixar com 10. Então, rodei. Então, rodei a célula. Essa célula faz o quê? Apenas escreve o arquivo no arquivo file x07.f90. Então, a única coisa que eu estou fazendo aqui é escrevendo o meu arquivo. Então, agora, na próxima célula, tem o bash aqui. Vou compilar e executar o programa que foi compilado aqui. E eu vou entrar com texto aqui com uma verdade verdadeira, né? O Lucas é lindo. Independente do Lucas, tá? Todos os Lucas são aí muito bonitos. Vou executar, olha lá. Olha o que aconteceu. O texto que eu passei para ele é Lucas é lindo. E olha só o que ele leu. Ele leu apenas Lucas. O que aconteceu aqui? Aconteceu que quando eu coloco menos caractere do que eu escrevi, ele faz um truncamento. Ele não vai ler todos os caracteres. Ele só vai ler aquela quantidade que você determinou para que ele lesse. Tá? Então, vou agora substituir aqui. Em vez de 1, eu vou colocar 5. Então, vou ter um comprimento de 50. E vamos ver aqui se ele consegue ler o texto inteiro. Opa! Tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que é o A aqui que está errado. Read. Aqui tem que ter aqui. Vamos lá.
o A. Isso. Ah, agora sim. Olha lá. Leu o A, tá? Armazenou em A o texto. Ó, Lucas é lindo. Se eu colocar o 10 aqui, ele também vai ler. Só que agora ele vai ler só um pedaço do meu texto. Tá vendo? Tá lendo só um pedaço do meu texto. Então tome bastante cuidado. Agora eu vou fazer aqui um outro que eu vou só apenas mudar o texto. Vou colocar um texto bem grandão. Olha lá. Como eu tenho só 10 caracteres, ele não pega o restante do texto. Tá? Então ele pega só os 10 caracteres dos quais ele tem espaço para isso. Bom? Então vamos lá. Agora, se eu tiver um caractere que é muita coisa, por exemplo, esse texto que eu escrevi aqui, né, um texto bem grandão, e que eu fosse usar mais de uma linha para representar ele, devido à quantidade de caracteres aqui, excedeu os 132 duas colunas que o Fortran pode usar. Para fazer isso, você tem que fazer o quê? Ó, vou colocar aqui o símbolo de e-comercial, tá? E ele vai ser o continuidade. Então, ele vai dar continuidade dessa linha aqui, ó. Tá vendo que aqui eu tenho aqui a minha apóstrofe, né? E eu vou começar o meu texto, vou colocar de novo, quando eu tiver que fazer aqui a quebra da linha, né? Passar para uma outra linha, vou colocar de novo aqui o meu e-comercial e em seguida colocar de novo o e-comercial. Então, apenas o que está entre os ex-comerciais aqui, ó, é que são interpretados, tá? O que tiver dentro aqui do e-comercial é o que está sendo interpretado. Espaço em branco é interpretado, tudo que está dentro do e-comercial aqui. Tá? Você não pode colocar aqui do lado direito comentários. Isso não pode. Se você colocar comentários aqui, vai dar problema. Tá bom? Esses espaços em branco, se você colocar aqui desse lado, também não são colocados, não são levados em conta. Apenas os espaços em brancos que estão aqui. Ó. Ok? Então é dessa forma que você escreve aí um caractere muito longo. Então, variáveis do tipo lógica. Essas variáveis do tipo lógica, que aqui no Fortran chama logical, ela apenas tem duas quantidades possíveis, que é true and false. False, né? É verdadeiro ou falso. Não tem outra opção, tá? E para o Fortran interpretar isso, você tem que estar ponto true, ponto, ou ponto false, ponto, tá? Verdadeiro ou falso. Para declarar, logical, ponto, dois pontos e o nome da variável que vai ser lógica. Em geral, esse tipo de variável está associada ao controle de fluxo, a você sair de um loop ou permanecer no loop, tá? Então, para exemplificar isso, defino aqui uma variável lógica, tá? Dois pontos, A, e ela vai já assumir o valor verdadeiro. Então, se eu fizer uma pergunta, ó, A é verdadeiro? Se sim, faça isso. Ele vai ter que fazer a ação. Então, tá aqui o meu if. O if aqui a gente vai fazer mais para frente. Aqui eu estou só mostrando para vocês a variável lógica, tá? Então, se A for verdadeiro, então escreva a frase. A variável é verdadeira. End if. Beleza? Escrevi o programa aqui, ó. Estou escrevendo no arquivo. Escrevi no arquivo, agora eu vou compilar e executar. Compilando na segunda linha, executando na terceira linha aqui. A variável é verdadeira. Beleza? Ok. Até aqui, maravilha, tá tudo beleza. Isso aqui é padrão. Espero que vocês já tenham visto algum desses tipos aí em outras linguagens de programação, se vocês estiverem usando. Em geral, as linguagens mais novas, você não precisa declarar as variáveis. Tá? Isso te consome um tempo computacional, porque o processador ele vai ter que identificar qual tipo de variável é aquela, né? qual o melhor tipo de variável que se encaixa naquela variável,
né? E isso vai gastar um certo tempo computacional. Como no Fortran você declara os tipos, você fala, ó, esse é desse tipo, esse é desse tipo e esse é desse tipo, o processador não precisa gastar tempo perguntando, fazendo questionamentos para identificar qual é o tipo dessa variável. Então você tem um melhor uso do tempo computacional. Outra vantagem aqui que surgiu aí no Fortran 90 e 95 foi a criação dos tipos derivados, tá? Isso aqui facilitou e muito a vida de quem trabalha com o Fortran, porque às vezes você tem que definir uma quantidade que ela não é apenas um inteiro, ela é a junção de três inteiros ou três reais, entendeu? Esses tipos derivados, você usa todos os outros cinco tipos para definir um outro tipo de variável. Então você pode definir a sua variável. Ah, eu quero definir aqui uma variável que represente o ponto, ou que represente um vetor no espaço. Tá? E um vetor ele é representado por três componentes, x, y e z. Tá? Para a gente fazer isso, eu preciso criar esse tipo ponto, né? E fazer as declarações. Olha só. Então aqui, ó, qual é o tipo do meu do meu tipo derivado? Ele vai ser, vou ter que colocar essa sentença, é o type, dois pontos, o nome da variável, tá? E aí eu vou fazer as declarações aos quais esse tipo faz referência. Ah, eu vou declarar 3 reais, ou 3 inteiros, um complexo, um caractere. E aí você vai fazer as declarações aqui. Aí vai fazer o end type. Então aqui você criou a sua nova variável. E aí depois basta que você atribua essa nova variável, esse novo tipo de variável a variáveis. Então, para deixar claro o que eu estou querendo dizer aqui, vamos com um exemplo. Tá? Então, no exemplo aqui, eu vou criar um vetor. Então, meu programa aqui, o x09. Aqui neste ponto, eu estou criando o meu tipo derivado, tá? Que esse tipo derivado vai ter o nome ponto. E ele vai conter aqui, ó, três componentes. A x, y e z. Tá bom? Então, esse tipo ponto, ele tem três componentes reais, x, y, z. Prestem atenção na ordem, tá? X, y, z. Isso é muito importante. E agora eu vou declarar aqui, ó, o meu tipo, que vai ser uma variável do tipo ponto, tá? Vai ser do tipo ponto. E as minhas variáveis vão ser o centro e o ápice. Essas duas variáveis, elas são do tipo ponto. Ou seja, o centro tem três componentes e o ápice tem três componentes. Assim como um vetor posição ou um vetor velocidade num sistema cartesiano, né, ele tem três componentes. Como é que eu faço aqui para atribuir valores às minhas componentes? Tem duas formas de você fazer. A primeira delas é você declarando aqui componente por componente. Tá? Então, eu boto aqui o porcentagem. Então, ó, ápice, porcentagem, e indico para ele qual a componente que eu vou usar, neste caso a componente x, e falo, ó, a componente x de ápice recebe o valor 0. A mesma coisa eu posso fazer para a componente y e para a componente z. X, y, z aqui é os nomes que você declarou aqui em cima. Se você declarou como A, B e C, você vai ter que usar aqui A, B e C. Tá bom? E a ordem, ela é muito importante. Você entender qual é a ordem. Por quê? Porque a outra forma de você representar, que você definir aqui os valores, é você utilizar, estou representando o centro e eu estou usando o ponto. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0.0,0.0,0.0. Isso significa o valor de x, o valor de y e o valor de z. Tudo bem? Tá vendo que a ordem é importante? X, y, z. Se você tivesse colocado z com x trocado, ia ser z, y, x.
Tudo bem? Isso também se reflete na hora de você imprimir aqui os resultados. Vou imprimir o ápice e o centro. Ok? Vamos lá. Vamos escrever aqui o arquivo. Não percam tempo. Copia e cola e... Pum, escrevi o arquivo aqui. E agora eu vou executar. Vou compilar primeiro e depois executar. Compilei e executei. Está aqui, ó. Quem é o ápice? 0 em x, 1 em y e 0 em z. Qual é o centro? 0, 0, 0. Agora vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos supor que professor, vai ser chato, posso colocar na ordem que eu quiser. Então eu vou trocar aqui para você entender. Beleza, você pode colocar na ordem que você quiser, mas desde que você saiba o que você está fazendo, tá? Então, x, z, y. Quando eu fizer isso e eu declarar ela dessa forma aqui, beleza, ó, x, y, z. O x vai tomar o valor 0, o y 1 e o z 0. Tá? Mas na hora de imprimir, você tem que entender o que está sendo escrito. Vamos ver o que vai ser escrito agora. Ó. 0, 0, 1. Em geral, a gente costuma ver x, y, z. Mas no caso que está sendo representado aqui é x, z, y. Tá? Então, na programação, a ordem é muito importante. Então, você está programando em qualquer coisa, percebam sempre a ordem que você vai estar fazendo as ações, porque isso vai interferir no resultado da programação, na execução dos seus programas, tá? Então, você pode também fazer tipos derivados com outros tipos derivados. Por exemplo, eu defini o ponto lá em cima. Entendam que ele também está sendo usado aqui. Olha só. Reta. Então, eu vou definir um tipo reta. Tá? E esse tipo reta vai utilizar o tipo derivado ponto. Tá? Dentro de reta tem outro tipo que chama ponto. Tá? Então, terminei aqui a declaração da minha nova variável, que chama reta. E vou falar que a variável diagonal principal é uma reta. Tá? E como é que eu faço para entrar com os valores de x, y, z dessa reta? Então, eu posso entrar com os valores da seguinte forma. Vou falar que a diagonal principal, o ponto P1 da diagonal principal, que tem coordenada x, vai ser 0, 0. Tá vendo? Diagonal principal, o ponto P1, que é referente a isso aqui, tá? Com coordenada y, vai ser 0. E para z também. Se eu quiser armazenar agora o ponto P2, então você vê que eu dei valores para o ponto P1. Agora eu vou dar valores para o ponto P2, tá? De uma forma diferente. Estou falando, ó, diagonal principal. A variável P2, que é do tipo ponto, vai receber o ponto, tá vendo? X igual a 1, y igual a 1 e z igual a 1. Tá? Então, vou pegar a diagonal principal aí. Beleza? Deixa eu ver, tem outra coisa para falar aqui? Não, acho que não tem. Tá. O que eu tenho que falar aqui desse tipo derivado? Funciona multiplicação, divisão, soma de tipos derivados? Não, não funciona. Tá? Se você tem um tipo ponto e quer somar outro tipo ponto, o seu compilador não sabe o que fazer com isso. O que eu faço com isso? Não sei. Tá? Então, para você somar tipos derivados, como 2 pontos ou multiplicar 2 pontos, você tem que definir uma interface ensinando como é que se faz a multiplicação, a soma, a divisão, essas coisas todas. Isso no caso que você queira usar esses tipos derivados, tá bom? Ok. Tendo dito isso, vamos agora para uma parte mais específica do curso, que é a parte de portabilidade. Eu defini com vocês lá em cima, falei, pessoal, tem esse kind aqui que a gente vai ver lá no final da nossa aula. Ele é importante para quando você quer fazer a portabilidade do seu código. Você quer que outras pessoas com compiladores diferentes execute seu código e o resultado seja o mesmo.
Até nas casas decimais o valor vai ter que ser o mesmo, tá bom? Então a gente usa o kind. Esse kind especifica o parâmetro de espécie, tá? Vocês vão entender mais ou menos como é que isso funciona. Para o inteiro você tem 4 parâmetros de espécie. Isso para o compilador da GFortran. Se você utilizar um compilador F, você vai ter parâmetros diferentes, tá bom? Então, ó, vou definir aqui o meu inteiro da seguinte forma. Integer kind, aqui entre parênteses, tá? Coloco entre parênteses, coloco o kind igual a o valor inteiro do meu parâmetro de espécie. E depois vou colocar aqui os valores quais são as variáveis, né? As listas de variáveis aqui que você vai utilizar com esse parâmetro de espécie aqui, tá? Por default, igual eu estava falando para vocês, por padrão, no GFortran, o parâmetro de espécie usado aqui é o 4, tá? Na apostila de vocês, lá na apostila da Universidade Federal de Pelotas, vocês têm lá uma tabela, né? Lá no finalzinho, vocês têm uma tabela mostrando quais são os parâmetros, tanto para o GFortran, tanto para o compilador F. Ok? Vou mostrar alguns para vocês aqui. No inteiro você tem 4 tipos, que é 1, 2, 4 e 8. Eu vou mostrar para vocês depois qual é a diferença entre esses parâmetros aí, tá? E basicamente segue o jogo. A única coisa que você está colocando a mais é esse parênteses kind igual a 4, só isso. Isso faz uma diferença muito grande, tá? No real, eu tenho 3 valores para esse parâmetro. 4, 8 ou 16. Tá? Então, se você quer utilizar o parâmetro, o padrão é o kind igual a 4. Para a espécie do tipo, para o tipo complexo, né, você também tem a mesma associada aos inteiros. 4, 8 ou 16. E o padrão, de novo, também é o kind igual a 4. Então, se você declarou lá só complex, o kind que ele está usando é o kind 4. Por lógico, você também tem 4 parâmetros disponíveis. 1, 2, 4 e 8. O único que só tem um kind disponível é o caractere, é o tipo caractere. Esse não vai ter, você não vai ter escolha. O único que tem vai ser o 1 e acabou. Então, ele nem vai aparecer nas suas declarações. Beleza? Então, vou fazer um exemplo aqui do uso do kind, tá? Vou declarar aqui, ó, em vez de deixar solto, falar assim, ó, colocar lá kind igual a 8, kind igual a 4, eu vou colocar um inteiro representando esse parâmetro. Então, vou colocar aqui, ó, kind igual a 8 e o kind igual a 16. Estou botando os nomes dessas variáveis de dupla precisão e quádrupla precisão, ou precisão estendida. Vocês vão entender por que isso. E estou declarando uma variável aqui do tipo real. Esse real aqui, ele não está mostrado, mas o kind dele é igual a 4. Lembre-se disso, por default, tá? E declarei uma variável com precisão dupla e uma variável com precisão estendida. Tá bom? R dupla, R quádrupla, né? E vou tirar aqui a raiz de 2. Com precisão simples, tá? Com precisão simples, precisão dupla, precisão quádrupla ou precisão estendida, ok? Então, tirei a raiz aqui deles em diferentes precisões. E vou imprimir o resultado e na frente, logo mais à frente, vou colocar aqui o precisão, né? Qual é a precisão desses números. Então, vamos para o meu código. Importante. Por que eu coloquei o DP aqui? Ó? Tá vendo? DP como sendo representando o 8 e o QP representando o 16. Para que, quando eu quiser declarar um número, escrever um número que tenha precisão dupla ou precisão estendida, eu coloque aqui, ó, underline
e qual é o valor associado a ele, né? Neste caso aqui, o DP está associado ao 8 e o QP associado ao 16. Então, para que não fique uma confusão, 2.0 underline 8, né? Como assim? Esse 8 não faz parte do número. Para você não causar esse tipo de confusão, a gente usa uma variável para representar, ó, esse 2.0 é um real e ele tem uma precisão dupla. Ou esse 2 de baixo, ele é um real e tem precisão estendida por causa do QP. Tá bom? E imprimo isso na tela. Vou escrever o meu programa, escrevi, vou compilar e executar. Uau, legal. Agora dá para a gente ter um comparativo legal do porquê usar o kind, tá? Então, tá aqui, ó, precisão simples. Na precisão simples, ele me retorna esse número aqui. E aqui, o precisão, ele fala para mim, ó, esse 6, tá vendo? Que é essa função aqui, ó, precision. Eu boto o valor aqui, ele vai me retornar quantas casas decimais de precisão que eu tenho. Que o compilador, que o processador fala assim, ó, até aqui eu garanto para você o número. A partir daqui eu não garanto. No caso da precisão simples, eles me garantem 6 casas decimais. Então, 414, 213, esse é o valor que o processador fala assim, ó, isso aqui eu garanto para você que é esses números. A partir daí é lixo, eu não sei mais o que acontece, é impreciso. Pode flutuar de uma rodada para outra, tá bom? E lembram lá do 3.14 que eu coloquei para vocês? Lembram, né? Que tinha um 10 lá, uma sujeirinha a mais. Aquela sujeirinha estava na 7ª casa. Assim como esse 5 aqui, ó. Ele está aqui na 7ª casa. Então, isso já é erro, já é lixo. Isso aqui não pode ser levado em conta na hora de você fazer na sua representação. Os únicos valores precisos que ele pode te dar são os 6 primeiros números aqui. Então, se você quiser mais números, mais casas decimais, você deve vir por uma precisão dupla. Na precisão dupla, você tem 15 casas decimais, tá? 3, 6, 9, 12, 15. Então, você tem essa quantidade de casas decimais aqui como precisas. Tá? A partir daí, você já não tem mais nenhuma precisão. Embaixo, eu escrevi o número aqui com 26 casas decimais, tá? Para vocês verem que, se você mandar ele imprimir o número, ele vai imprimir o número com quantas casas decimais você quiser aqui. Só que não é mais preciso, você não sabe definitivamente se o valor é esse mesmo que é verdadeiro. Agora, quando você quiser, ó, eu quero mais, eu quero 33 casas decimais de precisão. Então, se você quer mais, você usa uma precisão estendida. E aí você vai ter 33 casas decimais aqui com a precisão estendida. Só que tome bastante cuidado. Você precisa desse tanto de casas decimais para representar o seu número? Por quê? Porque a representação desses números, eles gastam memória. Quanto mais preciso é, mais bytes eu vou utilizar da máquina para armazenar o meu número. Então, isso vai ocupar espaço da memória. Então, a gente tem sempre que balancear aqui. Será que eu preciso? Beleza, nos programinhas que você está fazendo aí, os programinhas básicos, tetas aí do curso que o professor passa para vocês fazerem, em geral eles são bem facinhos e se você coloca ele com dupla, com simples, com estendida, vai tudo rodar, não vai ter problema algum e tal. Mas quando você estiver trabalhando com projetos maiores, você pode ter problemas aí com a declaração de variáveis, né? Com problema com memória. Então, pode ocasionar isso, tá? Então, tomem esse cuidado aí. Beleza. Então, vamos lá. Vamos ver aqui agora um outro exemplo. Nesse outro exemplo aqui, eu defino, além dos reais, os inteiros. Tá vendo aqui, ó? Integer parameter. Estou falando que esse não pode mudar dentro do meu programa. 1, 2, 4, 8 e 16. Tá? Então, essas são as precisões aqui que eu tenho para o meu inteiro. E eu estou também aqui, o meu real está aqui.
defino aqui os inteiros com diferentes precisões, os reais aqui com diferentes precisões e os complexos aqui com diferentes precisões. E vou escrever os inteiros, tá vendo aqui esse V1 aqui? Eles vão conter o maior inteiro escrito com aquela precisão. Então, eu tenho um inteiro, eu tenho os meus reais, eu mando imprimir isso, né? Mando imprimir os inteiros, os maiores inteiros que eu posso escrever, e também mando imprimir os maiores reais. O que imprime o maior real é essa função intrínseca aqui, huge, né? Que vai imprimir o maior inteiro. Esse aqui é o huge para o maior real aqui também, e mando ele imprimir aqui algumas variáveis complexas, tá? Vou escrever o meu arquivo, vou executar e compilar. Olha que legal isso aqui, cara. Então, quando você usa o kind igual a 1 para o inteiro, você consegue ter, no máximo, 127. Esse é o máximo. Se você escrever um número maior que 127 com kind igual a 1 no inteiro, vai dar overflow e vai dar errado, tá? Então, se você aumentar o kind para 2, você já aumenta o número. Kind igual a 4, você já aumenta o número. Kind igual a 8 já tem um número muito grande. E kind igual a 16, você tem um baita de um número aí. Tá bom? Inteiro. Perceba que é inteiro. Então, naquele caso que eu escrevi um número e que ele deu errado, isso porque ele estava escrito num kind igual a 4. Se eu usasse um kind igual a 8, certamente conseguiria representar. Ele conseguiria ler e escrever o inteiro. E se eu usasse um kind 16, também, né? Percebe aqui que eu uso bem mais, eu tenho bem mais casas para eu representar aqui, e por isso ocupa mais memória, né? Então, no caso dos reais, esses números começam a ficar muito grandes, né? Então, o real simples, você tem aí 6 casas decimais de precisão, com um expoente variando de mais 38 ou menos 38. No caso do precisão dupla, o expoente aí já aumenta para 308 e você tem agora 15 casas decimais de precisão. E na estendida, né, além de você ter 33 casas decimais de precisão, o seu expoente subiu para 4.932. Então, é um número bastante razoável, é bastante grande, né? Ok, e aí para deixar o seu código realmente portável para qualquer compilador, você pode usar o Select Real Kind, tá? Que ele vai selecionar um kind que se adequa às suas condições. Ah, professor, como é que é isso? Ah, vamos supor que você queira uma precisão com 5 casas decimais e que o seu expoente não ultrapasse 10 elevado a 20. Vamos supor. Então, como é que eu faço para escolher um kind? Você já tem uma função intrínseca que vai escolher o melhor kind para você, que é essa Select Real Kind. E esse aqui é para o real, tá bom? Para o real. Se você quiser usar inteira, também tem Select Integer Kind. E no caso, você não tem 2 parâmetros, você vai ter apenas um. Esses parâmetros aqui, como é que funciona, professor? Então, o primeiro parâmetro especifica a precisão, tá? Quantas casas decimais de precisão que você quer. O segundo parâmetro, ele especifica qual vai ser o range, tá? Qual vai ser o range ali. E aí ele vai escrever isso para você, tá bom? Então, eu fiz um programinha, depois vocês leiam e vejam o que ele está falando. Vou mostrar para vocês só a execução dele aqui. Então, olha só. Então, eu especifiquei aqui no programa que a precisão que eu queria era 6 e que eu queria um range até 10. Tá? E aí eu mandei imprimir, ó, qual é o parâmetro kind que ele escolheu. O parâmetro kind que ele escolheu foi o parâmetro 4. Então, quando eu uso o i10, ele está me retornando um valor igual ao realKind 4. Tá? Então, aqui eu tenho o parâmetro 2 com 6 casas de precisão. Eu imprimo aqui também um B, que é também o I10, olha lá.
com a mesma quantidade de casos de precisão, tá? E eu coloco qual é o maior número que eu posso representar dos dois tipos, ó. O C, qual é o valor do C, que é esse valor aqui. E qual é o maior valor que eu posso representar usando o I10. Percebe que esse valor é o mesmo do RealKind 4, tá? Beleza? Ah, mas como é que você então teve esse valor aqui? Então esse valor eu tive porque eu declarei o meu D aqui, ó, como sendo dupla precisão. E eu coloquei aqui que esse número aqui é um dupla precisão. Beleza? Então essa foi a aula aí de tipos de variáveis. Eu acho que vocês já receberam lá no Classroom as atividades que vão ser feitas, tá? Essas atividades elas valem ponto para a obtenção do certificado. Valeu? Espero vocês no próximo sábado e até a próxima.